Boa tarde a todos. Esse evento é realizado em parceria com a Columbia Trading e a Get Tecnologia. Aqui é o Fábio, da agência Sintra Comunicação. Conosco a Beatriz Torres, da Colômbia, Thiago Furtado, da Get Tecnologia, Karina Machado, analista de marketing da Columbia Trading. A gente falar aqui do dilema anual, né, cíclico, todo ano os importadores preocupados em atender a demanda, antecipar qual o pico, evitar a perda de overstock, stock out possíveis prejuízos, né? Como é que vai ser agora, né? Somente num ano tão atípico, né, onde a gente tem Copa, reeleição, né, uma briga política danada, e inflação, né? A inflação cedendo um pouco agora, mas essa meio que insegurança, essa instabilidade. Então, para a gente começar o nosso bate-papo rápido aqui, vamos falar sobre as expectativas da Black Friday e a Copa de 2022. Estudo revelado agora pela Nielsen, agora em setembro, diz que 87% das pessoas que compram na Black Friday assistem futebol. Sabia disso, Thiago? Para mim, surpresa. Não sabia não, não sabia não. Totalmente surpresa. 59% dos brasileiros buscam adquirir bens duráveis, como televisão, celulares, notebooks, ou seja, estamos falando de importados, né, Beatriz? Exatamente, né? A gente pega aí toda essa parte, claro, que vai muito direcionado ao mercado B2C, mas querendo ou não, quem acaba trazendo é o mercado B2B, né? Então, acaba entrando muito mais na parte do importado. 50% dos respondentes da pesquisa da Nielsen alegaram que vão fazer compras na Black Friday para se preparar para a Copa, e 62% dos brasileiros costumam comprar ou contratar mais produtos e serviços durante a Black Friday. Eu atendo vários e-commerces, alguns varejistas, e a percepção que a gente tem, os testemunhos deles mesmo, depois eu posso até compartilhar com vocês, é que a experiência deles vem sendo gradualmente melhor, de faturamentos cada vez mais altos nas Black Fridays, historicamente. Columbia Trade é uma trading que desde 99 oferece soluções completas em comércio exterior, especializada em processos que permitem às empresas uma entrada e participação segura no mercado internacional. Columbia Trading tem uma assessoria tributária para Comex excepcional, são soluções completas para diversos segmentos. A empresa é subsidiária do Grupo Econ espanhol, e a empresa está entre as maiores companhias do setor no Brasil, com sede em Vitória, no Espírito Santo, onde está entre os 3 maiores importadores, presença em Minas Gerais, Paraná, Pernambuco. Em 2021 teve um faturamento de 7,8 bilhões em operações de comércio exterior, na sua maioria de importações. A Beatriz Torres, formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, em Comércio Exterior, MBA em Gestão Tributária pela FIPECAF, da USP, MBA em Inteligência de Mercado pela Live University. Atua como gestora, né, responsável pela área de inteligência de mercado, pós-venda, com foco na coordenação de processos de mapeamento, segmentação, estudo de mercado e concorrência. Get Tecnologia é representada pelo Thiago, CEO da empresa. A Get é uma empresa especialista em tecnologia para comércio exterior, cujo software SaaS já é utilizado por mais de 500 importadores do Brasil. A empresa se orgulha de que ser especialista significa entender a fundo não somente os processos do comércio, mas também as necessidades das pessoas que estão na área. Queremos que as empresas e pessoas possam crescer por meio da tecnologia, e a empresa se compromete a fazer isso junto com seus clientes. O Thiago é o CEO da empresa, é especialista em SaaS, mentor de scales-up e startups, empreendedor e consultor especializado em estratégias de venda, marketing e customer success para software houses, pequenas e médias empresas. Thiago é formado em propaganda e marketing, pós-graduado em gestão de marketing e especializado em inovação digital
desde os 20 anos, atua em tecnologia e acredita que a transformação digital deve ser aliada à maximização do tempo e talento humano dos importadores e exportadores brasileiros. Bom, o tema é como os importadores se preparam para Black Friday, né? Bom, já deveria ter se preparado, né? Black Friday está chegando, né? É verdade. Mas é importante que a gente detalhe aqui alguns pontos, não só para o momento da Black Friday, mas também para os importadores que querem iniciar nesse mundo, né? Querem iniciar as primeiras importações ou se preparar cada vez mais para um ano que, querendo ou não, 2023 será um ano muito importante para os importadores, um ano muito importante para a economia, né? E tem muitos passos aí, desde a escolha da trading, escolha do produto, né? Como que vai fomentar esse produto, tem muito teste para ser feito em relação ao produto. Não é só chegar na Colômbia e falar assim, olha, eu resolvi que eu quero importar tênis, importa aí para mim, não é assim que funciona. Apesar de ter muito disso, né, Beatriz? Tem bastante, mas a ideia desse bate-papo aqui é a gente trazer um pouco de informação desde a escolha da trading, a escolha do processo de importação, a importância da composição de preço de importação, para no final das contas ter o que todo mundo busca, que é lucro, que é vender esse produto no mercado final, seja ele para uma distribuidora, seja ele no B2B, ou seja ele para o consumidor final no B2C. Tudo isso está engajado, né? O importador ele tem que saber que o processo é o início lá da escolha em conjunto aqui dentro de um processo único, né, Beatriz? Não, e até pegando esse gancho, né, Tiago, acho que o primeiro passo que é se pensar, como você falou, né, é não só, eu quero trazer, né, como você vai trazer isso, né, e aqui no Brasil, como você falou, a composição que a gente tem da carga tributária, a que preço esse produto vai chegar, qual que é seu público-alvo, ela tem que ser muito bem pensada e planejada, e como você disse, com antecedência, né, porque não adianta, ai, mas para vir é rápido, eu vou usar o modal aéreo, rapidinho chega aqui, né? Eu acho que vai muito além disso. E quando a gente fala de importação, aqui no Brasil a gente tem aí duas possibilidades de fazer essa importação, seja ela de forma direta, que é quando, né, a própria empresa decide fazer aquela importação, ou a pessoa física, enfim, por ela própria, ou de forma indireta, quando ela decide usar aí uma trading company, como no caso da Colômbia, para poder fazer essa importação. E dentro dessa modalidade de indireta, ela pode utilizar tanto o modal, tanto a modalidade, né, quanto ordem, quanto a modalidade encomenda, e cada uma com as suas particularidades, cada uma com seus desenhos e planejamentos que pode agregar ou não. Então, como você disse, é muito mais só de, eu quero trazer o produto, né? Todos esses planejamentos, esses steps que são necessários e importantes para que quando chegar aqui, de fato, chegue de forma competitiva, né? Chegue de forma certa, no tempo certo, para que assim ele possa depois pensar ali na forma de como ele vai chegar no consumidor, né? E trazer, acho que no final do dia, uma boa experiência, principalmente para o consumidor final, seja ele B2B, B2C ou B2C, B2B, né? Com certeza. E aqui a gente pode falar de um monte de coisa, né? Começando que você que é importador, que está começando agora, sempre faz a conta de padaria, né? Vezes dois, né? Vezes dois, não é assim que funciona. Depende de Ou onde pega a você vai taxa do trazer. dólar apenas, né? Mas o produto está lá com 5,50, isso, daí eu vou vender a tanto. Não é assim que funciona, porque tem tanto custo e despesa, né? Do processo, tanta coisa que você pode pensar em otimizar por onde eu vou importar, por onde que vai chegar a minha mercadoria, enfim. Tudo isso deve ser tratado de forma preditiva, né, antes de você trazer para uma tomada de decisão, e aí uma trading company com toda a experiência como a Colômbia tem, pode te ajudar a ter o melhor processo de importação, até a importação mais otimizada, diminuindo esse custo, diminuindo toda essa etapa, para uma competitividade. Ela falou a palavra certa, você tem que ser competitivo no mercado nacional, para saber se aquele produto terá vazão ou não aqui no Brasil. Então, acho que, né, o primeiro passo, a gente colocando isso numa timeline, quais são os steps, né, que a pessoa que deseja importar, ela tem que seguir. Então, o primeiro é desenvolver o fornecedor, entender qual é o produto que você quer desenvolver, qual seria esse fornecedor que ele possa te atender na qualidade, na quantidade e no tempo que você precisa. Porque a gente viu muito aí durante a pandemia algumas quebras de fornecimento.
seja por uma questão como, né, o Thiago até colocou, poxa, a gente viu agora, essa semana, né, começo de novembro, acontecendo paralisações em algumas rodovias. Então, se você já está com o teu estoque de segurança ali super reduzido, você não vai conseguir ter o teu produto a tempo lá no teu consumidor final ou na prateleira para poder atender. Então, é importante quando você for escolher um fornecedor, se ele também tem essa capacidade de atender em termos de quantidade, né, e na frequência e na cadência que você necessita. A gente teve também a guerra da Ucrânia que aconteceu, que foi outro fato, que os fornecedores, né, declinando, por quê? Porque não tinha a quantidade ali para fornecer, além disso, né, tendo que desviar alguns fornecimentos, talvez para outros mercados. Além disso, eu acho que entender onde que teu fornecedor está localizado. Você tem mais de um fornecedor, porque também se você só tem um fornecedor, quer dizer, qualquer gap que acontece, você não consegue repor isso, né? Não consegue ter a tempo suficiente para repor aquele cronograma que você tinha planejado. Além disso, hoje eu faço pelo modal marítimo. Será que eu consigo desenvolver um fornecedor que esteja mais próximo e eu consigo atender no modal aéreo, caso seja necessário? Então, acho que quando você vai pensar o primeiro passo, né, depois que você já definiu o produto, essas características do seu fornecedor. Porque se você não mapear tudo isso, qualquer gargalo, ou se você está na dependência ou na mão de apenas um, você não consegue depois dar vazão ou dar sequência, né? Caso tenha ali uma dor de barriga, ele não consiga te atender nesse tempo. Principalmente, né, Thiago, a gente pensando na Black Friday, onde o teu planejamento já acontece, às vezes, 4 meses para trás ou mais, para você conseguir chegar nesse momento com o produto no lugar certo. Com certeza, você está desenvolvendo o mercado, está desenvolvendo para quem você vai vender, etc. E às vezes você opta por um incentivo fiscal, por exemplo, de Santa Catarina, extremamente comum, só que teus fornecedores, teus distribuidores estão tudo lá em Alagoas, por exemplo. Às vezes não faz sentido, né? Então você tem que entender por onde que você vai trazer essa mercadoria, qual que é o custo logístico dessa mercadoria. Tudo isso aqui, pessoal, chama-se simulação de custo de importação. Quanto que vai me custar? Tem lá o agente de carga, tem aqui o processo do desembaraço, tem aqui o ICMS que eu vou trazer, o II, o PI, o PIS, COFINS, etc. Todos os custos e despesas do processo, não vamos entrar nesse detalhe aqui tão forte agora, daqui a pouco a Beatriz ela fala com muito mais propriedade que eu. Tem lá uma simulação, olha, trazendo essa mercadoria, vamos lá, vamos supor que é celular. Cada celular vai me custar R$ 1.500, chutando aqui. Show. Agora, beleza. Composição de custo. O simulado e o realizado são coisas distintas. Você faz uma negociação, 30%, 70%, é uma taxa de câmbio no começo, daqui 40 dias a outra quando chega a mercadoria. Tem a própria parte cambial, tem o trajeto, às vezes pode ter um demurrage, por exemplo, tem lá uma logística diferente que foi negociada, enfim. Só que daí você vai vendo qual que é o custo dessa mercadoria importada para saber o quão competitivo você está e saber qual a margem que você vai aplicar. Esse processo aqui é extremamente importante. Aqui tem um processo fiscal tributário gigantesco para eliminar qualquer tipo de risco, mitigar qualquer tipo de risco que você tenha. Muita atenção, né? A gente vê muito importador ainda indo na NCM mais barata, não, até que na NCM correta. Tá? Como que vai trazer, fazer a classificação fiscal dessa mercadoria correta, saber por onde vai chegar, enfim, tudo isso é um controle importante para que você tenha ali o preço final dessa mercadoria importada para compor o seu custo de mercadoria vendida. E aí você adiciona a margem. Além de outras coisas, né? Quando que vai chegar essa mercadoria vai chegar na data certa, quando que eu tenho que liberar a nota de entrada, como que foi a minha composição da declaração de importação, a gente vai falar disso agora, né? Mas nesse começo aqui é aqui que a Trading te ajuda. E um software, obviamente, para te apoiar nesse processo. Né? Gerar a PO, oficialização da compra com o fornecedor no exterior, todo o controle dessa importação. Controle de importação, pessoal, não é só saber onde a carga está, onde o navio está. Ninguém tem tempo para ficar vendo o GPS de navio, é saber como compor custos e despesas do processo para identificar que aquilo que foi simulado, aquilo que foi planejado tem se realizado. E aqui que a Trading usa aqui com muita inteligência fiscal, garantindo que o importador tá dentro dos trâmites daquilo que foi negociado para a mercadoria chegar.
até pegando esse gancho que o Thiago falou, né? Essa parte da classificação fiscal e da logística, né? Onde está teu público consumidor, são dois pontos extremamente importantes. E como a gente falou, a partir do momento que você decide, né? Se você vai fazer a importação direta ou indireta através da trade, se vai ser conta e ordem encomenda, a gente consegue, né, como o Thiago bem colocou, colocar isso numa composição, né, fazer um projeto de importação que a gente chama para entender, né, esse NCM que você vai utilizar, que você vai trazer seu produto, a carga tributária dele, mais o modal escolhido, né, composição ali do frete internacional, os impostos que têm um peso super importante na composição desse custo de importação, né? Quanto mais supérfluo o bem, mais a carga tributária é maior do que outros, né? E assim vai. E aí você tem todos os custos de desembaraço, então a mercadoria chega, você tem o registro dessa DI, dependendo, né, do produto, se ele acaba jogando para um canal de parametrização diferente do verde, ou é um produto normal que não tem ali nenhuma anuência além da Receita Federal, você tem o desembaraço, e aí sim a gente chega no gran final, vamos dizer assim, que é fazer a nota fiscal e aí fazer essa venda para o cliente e entregar naquele lugar que ele deseja. Então, às vezes, a gente vai conseguir conectar nesse projeto de importação alguns benefícios, né? Sejam desenhos tributários, desenhos logísticos, desenhos fiscais, desenhos contábeis que vêm agregar. Em outros casos, não vai fazer sentido. Então, como bem o Thiago falou, não adianta, né, você querer fazer, de repente, a entrada em determinado estado, porque ele aparentemente é mais atrativo fiscalmente ou tributariamente, mas logisticamente ele fica inviável. Então, quando a gente pensa nesse projeto de importação, a gente coloca todas essas vertentes, né, todos esses pontos, onde que está o consumidor, onde está seu centro de distribuição, qual que é o planejamento que você tem, qual que é o deadline dessa mercadoria chegar, e assim a gente conseguir entregar a melhor solução aliado, né, a softwares como a Get tem, que vai te auxiliar para que isso chegue de forma mais competitiva e mais assertiva, né? Porque também não adianta o produto chegar aqui fora do tempo ou num custo acima do que o teu público vai aceitar pagar, que no final do dia, né, você vai ficar empacado com esse custo. Isso aí. Tentando trazer um exemplo, né, para aqueles. Vamos focar aqui no importador que está iniciando um processo, tá bom, Matheus? A gente tem um exemplo aqui na Get, por exemplo, de um cliente nosso, que ele faz a maior parte das suas vendas na região Sudeste e Sul, utiliza o incentivo fiscal de Santa Catarina porque faz sentido, e ele, através de dados, descobriu que 15% da sua venda é realizado nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. Então, para ele, depois de toda a contabilidade, depois de toda a conta que ele fez baseada em dados, né, a pessoa tem que tomar uma decisão baseada em dados, que esses 15% que ele tem de custo logístico compensa trazer para o incentivo fiscal, tratando ainda a Santa Catarina como centro de distribuição daquele produto. Né? Temos outros clientes que descobriram que eles pegavam incentivo fiscal e o centro de distribuição não fazia sentido, porque ele colocava tudo no armazém em Santa Catarina, mas tinha que distribuir mais da metade disso para o país inteiro, um custo logístico gigantesco, então o incentivo fiscal, no final dos contos, não valia tanto a pena. Lembrando que quando você vai vender lá fora, você ainda tem o custo de ST, né? Então você tem que calcular isso para saber como é que vai ser. Como é que fica a gestão de distribuição quando é uma realidade cada vez maior? Agora no Omnichannel, a empresa tem e-commerce, mas também tem presença. Como é que fica a gestão de revenda e de distribuição? Existe muito Legal. empirismo também nisso ainda? Existe. Desde a pandemia, os distribuidores tiveram que se renovar. Por incrível que pareça, ainda o tete-a-tete, né, o one-on-one ali, as visitas presenciais eram extremamente importantes para os distribuidores, né? A Get possui mais de 500 importadores e foco muito grande nos importadores de mercadoria, né? E eles tinham que revender isso. Então, qual que era o canal de venda que eles tinham? O telefone, o relacionamento, né, o histórico que ele tinha com aquela empresa, enfim. O que eles descobriram? Que eles tinham que aumentar a sua capacidade de canal de venda. Né? Aqui a gente não está mais falando do processo de importação, a gente está falando de processo de venda, de fato. É marketing e venda, gente. Distribuição é isso. Como que eu angario mais distribuidores? Como que eu consigo trazer vendedores? Vou
vou tratar com vendedores internos, vou tratar com representantes. Poxa, eu tenho um mercado muito bem fomentado aqui na região que eu estou, quero expandir. Pô, eu vou pegar um revendedor lá, vou pegar uma representação naquele canal para vender o meu produto, enfim, N formas, só que era um pouco digital. O que eles descobriram? Que existe um negócio chamado e-commerce B2B, pessoal. O e-commerce não é só feito para o B2C. Existem canais digitais de venda que trabalham para você e te dão um catálogo, um grande catálogo de produtos. Não é catálogo de produto do INPE, não, pelo amor de Deus, gente. É um catálogo de produtos, um grande e-commerce B2B que trabalha para você digitalmente para as escolhas desses produtos em outros canais que você consegue fomentar. Eles descobriram que o marketing é essencial para isso, eles descobriram que a geração de demanda é essencial para isso, então é muito maior do que só importar e ter um mercado que eu estou aqui, lidero, tenho meus representantes, tenho meus distribuidores, enfim, no mercado B2B. Eles viram que eles tinham uma capacidade de entrar no mercado B2C muito grande. Aí é um novo mundo para esse pessoal, né? E muito erro aconteceu, padrão, né? Ah, é só montar o e-commerce que eu vou vender. Pô, se fosse assim, pessoal, estava todo mundo cheio de dinheiro vendendo produto, né? Não é assim que funciona. Então, um e-commerce para fomentar, você trabalha com marketing de performance. Marketing de performance para dar resultado são 18, 20 meses até dar resultado. Né? Não é eu coloquei 50 mil no Google, meu site explodiu. Pô, se fosse assim, gente, estava muito simples de fazer. Né? Então, olha só a importância de você fazer um planejamento de consumo do seu produto, entender a vazão que seu produto tem, ele vir aqui competitivo para que você possa compor esse preço e vender. A venda no atacado, a venda para o distribuidor é a venda para o consumidor final é B. Né? Qual que é o custo que tem isso? Eu vou vender para dentro do estado, fora do estado. No final das contas, o importador ele tem que pensar só nesses quatro. Venda para dentro e fora do estado, pessoa jurídica, pessoa física. Ponto. Está aqui a tabela de preço dele que ele tem que compor. Em algumas ele já adiciona todos os impostos, custos e despesas do processo no preço final. Em outras ele adiciona outros processos, né, outros custos e despesas desse preço para compor, porque afinal de contas tem ali o ICMS, enfim, tudo que compõe aquele preço. E aí você tem a sua margem de contribuição. Entrando aqui mais um pouquinho, pessoal, desculpa o monólogo. Vou vender em marketplace. Pô, marketplace tem marketplace que cobra 30% de comissão na venda. Você tem que colocar isso no preço. Então, para você que é consumidor final que está vendo, que fala, pô, olha só, o Brasil é muito caro. Não é que ele é muito caro. É que assim, eu tenho o custo da importação, as despesas do processo, estou trazendo aquela mercadoria, o importador tem que se planejar para vir competitivo, ele dá a entrada naquela mercadoria, ele coloca no armazém dele, ele distribui aquela mercadoria, paga os impostos de ICMS, que é estadual, não é federal, estadual, cada estado tem o seu, tem a composição desse preço, e quando chega para o consumidor final, ainda tem 30% em cima do marketplace que está te cobrando. Então, tudo isso é uma composição de preço que tem que ser pensado. E agora, como que você vai dar vazão a isso? Né? Qual que é a minha demanda? Qual que é a minha capacidade? Quando que eu tenho que importar? Só falei de tudo isso para venda, porque olha só que importante. A gente tem um cliente aqui que ele trabalha com estoque mínimo. O estoque mínimo dele é de vendas nos próximos 2 meses. Por quê? Porque leva 60 dias para ele fazer todo o trabalho de transit time para chegar aquela mercadoria daquele preço, daquela qualidade que ele já compõe. Então, quando ele chega no estoque mínimo de venda básica, de venda média de 2 meses, ele já inicia totalmente o trâmite de importação daquilo para chegar com calma, chegar até o armazém, ele ser competitivo em preço. Porque importador que não se planeja, vai importar caro, vai pagar caro e vai ficar pouco competitivo no mercado, não é não, Beatriz? É isso que o Thiago falou, né? O planejamento é essencial. Como a gente já falou no início, depois que você, né, definiu ali quem vai ser o teu importador e entendeu a quantidade que você vai trazer, se vai caber num container ou se é melhor você trazer via aéreo, enfim, a gente tem que pensar qual que é o tempo, né, que teu fornecedor te disse que ele precisa para produzir. Então, a partir do momento que você coloca um pedido, se a gente pensar aqui num exemplo mais lúdico, muitas vezes você coloca um pedido, o fornecedor fala, olha, só daqui 30, 60 dias que esse produto vai ficar pronto e eu vou conseguir te disponibilizar. Depende da origem, se a gente pegar a China, né, que é um dos maiores aí, países que a gente acaba importando, o transit time, né, que é o curso, né, da saída do navio até a chegada aqui, é em torno de 40 a 45 dias. Então, quer dizer, se a gente já tem 60 dias do tempo de produção, mais 40 dias arredondando aí para esse transit time. Então, a gente já está falando de 100 dias, né? Isso pensando aí num dos melhores cenários, né? Se a gente não tiver o que a gente teve aí de
overbook, falta de containers, né? Navio omitindo porto, quer dizer, não atracando naquele tempo, carga rolando. Então, você já está na expectativa, quando o Thiago falou, ai, tô aqui, o meu estoque é de 2 meses, tô tranquilo. Aí acontece uma rolagem de carga, né? Ou teu container fica no chão, pronto. Né? Aquele planejamento foi tudo por água abaixo. Então, quer dizer, você tem já esse tempo já de 100 dias. Chegar aqui no Brasil, dependendo qual for o seu produto, se você tiver anuência de algum outro órgão, além da Receita Federal, um MAPA, um Anvisa, uma Polícia Federal, enfim, quer dizer, o teu processo de desembaraço, né, que coisa aí de 7 dias você já teria ele apto para faturar, pode demorar um pouco mais, né, ainda mais quando a gente tem algumas greves. E aí, depois disso, só que você está pronto para receber essa mercadoria. Então, se a gente pegar esse exemplo, a gente falou de 110 dias para você ter o teu produto no estoque. Então, pensa, né? Se você trabalha ali, né, com um estoque de segurança e você sabe que para a colocação do pedido até a chegada, você vai levar, em média, isso 110, 120 dias, então você precisa sim ter um planejamento assertivo e com uma certa gordura, porque eu acho que depois do que aconteceu a pandemia, esse ano que a gente achou que as coisas estariam mais normalizadas, veio a questão da guerra na Ucrânia, veio a questão, né, como você bem falou no início, Fábio, inflação, né, todos os países ali também com seus gargalos ali acontecendo. Tem essa questão aí dos bookings também que não normalizaram, né? A questão que a gente teve de aumento de diesel, que isso foi repassado geral para todos os modais também, que teve um impacto significativo, eleições. Então, são muitas turbulências, e como a gente vive num país globalizado, qualquer interferência no outro afeta drasticamente na composição do teu produto, né? Pensando aí na taxa do dólar, né? Ou qual é a outra taxa que você vai estar adquirindo aquele produto, e também na questão, né, do tempo que vai chegar essa mercadoria aqui sendo suficiente para você entregar e estar ali para poder você fazer a distribuição e manter o teu estoque de segurança. Uma coisa que a Perfeito. gente não sente falta mesmo é greve de alfândega. Porque isso, se tivesse uma greve de alfândega agora, ia ser a cereja do bolo, né? Mas você sabe que a gente, né, os órgãos aí, como a gente, que se adaptou com home office, né, estão fazendo tudo, atendimento é tudo online. Isso ajudou, mas também você cai, infelizmente, um pouco naquelas particularidades que a gente vê hoje em alguns órgãos, que né, o teu processo está aqui numa parametrização, tem que aguardar o fiscal. E aí, como o Thiago até citou, poxa, qualquer custo traz um impacto super significativo. Então, aquele processo, né, que você faria ali a vistoria com a pessoa do MAPA, da Anvisa, seja lá quem for, no dia seguinte, ele rola aquilo para dali 2 dias. Ou como a gente já teve casos que, por exemplo, estava marcado vistoria do mapa, o mapa foi, esqueceu de tirar a amostra, marca um outro dia, marca um outro dia, e assim vai. Então, soluções que poderiam ser dadas em curto período ali de tempo, dentro do aceitável, vão se postergando, e isso gera o quê? Custo de armazenagem, que é super alto, porque hoje é um percentual em cima do valor da sua carga, né? E se sua carga for um valor muito baixo, tem um mínimo que o porto ou o recinto vai te cobrar, né? E além disso, a demurrage, se a gente pensar no modal marítimo, que foram reduzidos drasticamente, né? Antes você conseguia free times, né? O que a gente chama que é o período que você pode ficar sem ter a cobrança de demurrage, era em torno de 15 a 20 dias. Hoje você tem em torno de 6 a 10 dias. Por quê? Porque os armadores querem que esse container rode cada vez mais para reduzir esse impacto que está gerando de falta de container. Então, quer dizer, a gente precisa também da colaboração de todos, né, Thiago? Porque no comércio exterior não é só o importador, é o fornecedor, é os órgãos anuentes,
é os parceiros que estão envolvidos do armador, do agente, do despachante, da trading que faz parte, né, do teu sistema ali para poder trazer todas as informações de forma automatizada para você tomar uma decisão quando você percebe que já degringolou aquele time que você imaginava. Então, são vários entes envolvidos para fazer o negócio dar certo. Isso aí. É, Ou como falavam bonito, né? Os intervenientes da cadeia logística. ouvindo vocês falando, a gente vê que se trata de tecnologia e inteligência, né? Aí a minha pergunta para a Beatriz e depois para o Tiago é: como que a inteligência pode, de uma trading company pode ajudar a mitigar riscos de stock out, de atraso? Porque o cara passa a Black Friday e aí ele fala, não, foi terrível, foi ruim. Talvez ele nem tenha conseguido aproveitar a demanda toda por causa dos erros de logística, né? Por causa dos. Né? Aí você falou projeto de logística, achei interessante esse termo, eu não tinha ouvido falar. Mas como que uma trading, a inteligência consegue usar a inteligência para mitigar riscos na questão tributária, na questão de transit time? Como é que vocês trabalham com os seus, por exemplo, DeFi agora que está uma confusão, ninguém sabe exatamente, né? Tem as últimas decisões, mas ainda existe uma insegurança jurídica. Como é que você vê tudo isso, Beatriz, na experiência da Colômbia? Bom, pensando aí, né, o que que a gente faz? Quando a gente vai abordar o nosso cliente, o primeiro passo para a gente estruturar esse projeto de importação é entender o todo, né? Porque não adianta só eu entender, só vou focar aqui no projeto de importação. Não, a gente vai entender isso. Quem são os fornecedores dele? Onde estão os fornecedores? Qual é o tempo que esse fornecedor leva para produzir algo? Como que é a forma de pagamento para esse fornecedor, né, desse câmbio? Porque tudo isso são formulinhas que vão se somando e no final do dia vai trazer um impacto. Qual é o modal, né, utilizado? Qual é o lead time, o transit time que vai gastar para essa carga chegar até aqui depois da colocação de pedido? Se o produto tem alguma característica que vai exigir uma licença de importação pré-embarque ou pós-embarque, ou de repente, né, por exemplo, produtos com ex-tarifários, poxa, a gente já sabe que quando chegar aqui, a chance de exigir um laudo, de cair num canal amarelo. Então, tem algumas características de determinados produtos que a gente já sabe, tem a ciência de qual que vai ser ali a cronologia, né? Ou quem são os órgãos os anuentes que vão exigir alguma documentação ou alguma licença ou alguma autorização. Então, quando a gente vai pensar nesse projeto de importação, a gente pega toda essa parte antes da chegada da mercadoria aqui, faz toda essa análise e pensa no pós, que vai em complemento com o que a Get entrega, que é o quê? Onde está, né, o meu cliente? Onde que está o público dele, o consumidor dele? Então, a gente faz esse estudo pautado desde lá de fora até a entrega no consumidor final dele. Por quê? Porque a gente vai analisar toda a parte tributária também. Porque eu vou entregar até um certo momento, que é quando eu faturo para ele. Mas e o depois? Né? Como o Thiago citou alguns exemplos aqui. Se eu não pensar no depois, eu vou talvez prejudicar, porque no final do dia, pode ser que depois que passe um tempo, ele fala, poxa, mas aquele estado que você me ofereceu não fez sentido, porque eu fiquei creditado, olha, eu tenho um DIFAL aqui super alto, uma substituição tributária que me impacta. Então, quando a gente faz esse projeto de importação, a gente pensa num todo, né? A gente quer saber, como a gente diz, a vida do cliente. Porque a Colômbia passa a ser a extensão do Departamento de Comércio Exterior do cliente, mas não só o braço logístico de executar, mas também a parte do planejamento tributário, logístico, fiscal e financeiro. Porque, igual que eu falei também, pega um fornecedor que, de repente, né, tem um prazo de pagamento. Poxa, como que a gente consegue construir soluções para deixar ele com uma segurança de variação cambial factível? De repente faz um hedge, ou a gente traz uma outra solução financeira que faça sentido. Então, a gente vai no todo, né? E não só limitando, como eu trago aquele produto importado aqui e entrego no cliente. Não, a gente tem que pensar num todo, porque a gente entende que a parceria é isso, né? Porque se eu pensar só até onde vai a execução do meu serviço, eu vou acabar deixando a outra parte manca.
Aqui tem um negócio legal que você falou do default, né? A base dupla do default foi Exato. recorde de abertura de chamada aqui na Get, porque estava todo mundo confuso. O que eu Uau. faço agora, né? E tanto que a gente colocou, a gente fez um artigo da base dupla do default, ele está lá nas primeiras posições lá do Google, lá, bem legal. E olha só a importância de você ter um parceiro que entende do teu negócio. Porque quando você não tem alguém especializado no que você precisa, você não tem a resposta. Então perguntavam para a gente, o nosso time focado em importação, focado em exportação, focado na questão tributária fiscal, sabe responder. É isso que uma trading ajuda, é isso que um software especialista ajuda. Não é só a tela, não é só a importação, não é só a nota fiscal de entrada né, que a trading vai te dar. É toda a inteligência do processo, né, o cérebro de tudo aquilo. E, como ela disse, parceria. Parceria é o quê? Eu poder te ajudar, eu saber a resposta para os seus problemas. E a gente ainda vê muito importador achando que consegue fazer tudo da maneira certa, ou então falando, não, mas que eu tenho meu jeitinho aqui para fazer e dar certo. Não dá. Porque quando chega uma dúvida dessa, você não vai conseguir, você não sabe o que fazer. E a pior coisa que o importador pode ter é dúvida. Porque dúvida gera custo, custo gera falta de competitividade e gera quebrar a tua importadora. Vamos pegar aqui, ó, 80%, 85% dos importadores brasileiros são de pequeno e médio porte, pessoal. Né? Você pegava lá quando a MDIC, a antiga MDIC, tinha lá os dados, lá você tinha lá 60 mil importadores que importam até 1 milhão, 25 mil importadores que importam até 50 milhões, lá, e 600 importadores que importam mais de 1 bilhão. Assim, gente, é uma discrepância muito grande. Qual que é o grande mercado dos importadores? Esses aqui, os pequenos e os médios. Né? Como tudo, né? As próprias empresas no mercado, os pequenos e médios dominam esse mercado. Então, olha só a insegurança que pode dar. E quando a gente tem um porte menor, a gente tem uma necessidade de fazer caixa, de fazer um planejamento correto para gerar um fluxo de caixa, para conseguir importar depois, por aí vai, enfim, não vou entrar nesse mérito. A inteligência tem que ser muito bem dada, a informação tem que ser, a toca de caixa tem que ser correta. Porque um erro aqui significa um fracasso geral, principalmente no começo. Né? Você não pode errar na primeira, na segunda, na terceira importação. Lá, quando você chegar em 350 importações e uma deu alguma diferença, você já está mais seguro para conseguir. Não deveria, né, Beatriz? Não deveria errar, mas você já tem um caixa, já tem um histórico mais seguro para compor aquilo. No começo, você errou, acabou. E isso é importante, ter essa segurança de um parceiro que possa te ajudar em todo esse processo. Importador de vinho, eu tive ontem um caso aqui, registrou em litro, fez a nota fiscal em litro, o cara vende garrafa. Como que ele vai vender isso agora no estoque dele? Litro? É impossível. Ou então, eu estou te comercializando aqui 750 ml de vinho. Não, você está comercializando uma garrafa de vinho. Isso aqui é inteligência também, pessoal, de como que eu vou fazer a composição de... Registrei a daí em litro? Não deveria. Registrei, tudo bem. Como que eu coloco aqui agora a nota fiscal, faço a conversão para cair no meu estoque, eu ter minha nota fiscal de venda autorizada dentro da minha realidade de mercado? É um exemplo besta que eu estou dando aqui, mas que acontece. E agora ele está lá com o estoque em litro, que ele não consegue traduzir isso em garrafa. Isso aqui, uma trade, um software especialista, pessoas que entendem seu negócio, te ajudam a compor. Não é não, Beatriz? É isso mesmo, Thiago. Eu lembro que o advento do SaaS, falando um pouco de tecnologia, tá? O advento do SaaS se deu, vocês me corrijam se eu estiver errado, depois do ataque às Torres Gêmeas, com a preocupação com disaster recovery, com continuidade de negócios, depois veio a questão da sustentabilidade dos negócios. Eu queria saber, o que me parece mais caro no software SaaS é a precisão, quando você fala em Comex, a precisão da informação. Né? Como é que você falou sobre simulação de custos? Como é que funciona essa simulação de custos de importação? E qual é o Legal. diferencial da Get nesse sentido? Porque isso me chamou a atenção quando você citou na Legal. pauta. Primeiro um ponto. O mais caro de um software não é o software, é a prestação de serviço. São as pessoas envolvidas. Você paga pela prestação de serviço que você tem, não é só o software. O software, querendo ou não, pessoal, tem lá o desenvolvimento, tem toda a inteligência, etc. Mas são feitos por pessoas. E são pessoas que têm que entender do seu negócio. Então, o produto final, quando você fala em um software como serviço, SaaS, ele é um software para ganho de escala.
O que o mercado de tecnologia mudou muito? É incabível, em 2022, quase 23, você ter que ter servidor, instalar o software, ter os custos e etc. Toda melhoria que acontece, uma nova legislação, instala aqui, não, o que o SaaS veio? O SaaS veio para grande escala, competitividade de mercado, menor custo de aquisição, e você consegue de fato escalar aquela companhia. Isso é o SaaS. O que está por trás do SaaS? É a pessoa que te atende no chatzinho, é a pessoa que te vende e vende corretamente e entende o seu processo, é o desenvolvedor que quando vai fazer, vê o quanto que muda de fato aquilo. Né? Não é o desenvolvedor que muda o botão do chat de um lado para o outro, é o desenvolvedor que coloca toda a inteligência do software e faz com que ele te dê uma análise preditiva para que você ganhe tempo. Qual que é o objetivo do software? O software é o meio da transformação digital. Ele não é a transformação digital. Né, que é uma confusão que fazem muito. Agora eu vou transformar digitalmente. Não, software é só um meio para isso. Software ele vai te ajudar a ter controle de processo, controle de gestão operacional e tática da sua companhia e te dar dados para a tomada de decisão estratégica. É essa a função do software. E que ele potencialize o tempo e o talento humano para que as pessoas parem de realizar tarefas que não agregam em nada à companhia e possam agregar. Exemplo. Eu falei hoje, pessoal, uma das maiores empresas do mundo no ramo, não vou falar aqui, senão o cara vai ficar bravo, uma semana para fazer uma nota fiscal de importação. Uma semana. O cara é bom pra caramba, estudou pra caramba, conhece tudo de processo, tá lá uma semana digitando DI. Isso é uma loucura, gente, quando você vê. Então pega esse tempo desse cara, leva lá para 2, 5 minutos ele fazer isso, pega uma semana dele para pensar na companhia dele, pensar em como vai melhorar o processo, pensar em como vai distribuir, pensar em como diminuir um custo de importação, pensar em como deixar mais competitivo, fazer alguma melhoria digital ali para maximizar as pessoas que ali estão. É isso que faz. É isso que a Colômbia fez, inclusive. A A Colômbia hoje, parametrização, né? é. A Colômbia hoje é uma das maiores porque tem uma tecnologia embasada em uma cultura baseada em dados, uma cultura baseada em transformação digital e possui uma tecnologia de ponta lá na Colômbia hoje para ajudar nisso. Né? Então, olha só a importância que é a tecnologia. Ela não vem para diminuir, tirar emprego, essas coisas. Aí, gente, já passou, pelo amor de Deus. Ela vem para potencializar. Para qualquer mercado, seja para importação, exportação, marketing, venda, CRM. Para que tem um CRM? É para ver a atividade que eu estou fazendo? Lógico que não. É para que ele tenha controle do que ele está fazendo e possa gastar o tempo dele da forma correta. Então, quando a gente fala de tecnologia SaaS, a cultura SaaS, é para isso. Para que todos tenham possibilidade de implementar um software de ponta. O nosso software é utilizado pela maior distribuidora de bebidas, a segunda maior distribuidora de bebidas do mundo. Como é utilizado pelo empreendedor que está lá com o radar limitado, iniciando seu processo. É aí que vem o SaaS. É disponível a todos, uma cultura única, um software único que atende a toda essa demanda aqui desse processo e ajuda. Porque quando você é pequeno e médio, você tem um problema do quê? De tempo. Você não pode ficar fazendo cálculo aqui para depois ver quanto que ficou lá, para etc. Você tem que fazer o quê? Você tem que vender, né? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que aumentar, você tem que crescer. Só que você não tem capital para crescer. Você não pode sair contratando 200 pessoas, a não ser que você é acelerado, né? Então você vai lá, contrata uma, duas e otimiza o tempo dessas pessoas. Otimizando o tempo dessas pessoas, você tem tempo para ganhar dinheiro e fazer um planejamento correto. Não, e pegando esse gancho, né, que o Thiago falou, é exatamente, né, isso que ele falou. A ideia, quando a gente até pensa, né, na Columbia Trading, é isso, não é para tirar lugar de ninguém, né? É exatamente para que a empresa possa focar no que é o seu core, ou seja, desenvolver o fornecedor, desenvolver o produto, e toda essa parte de inteligência, de análise, né, de execução da parte mesmo da importação, enfim, fique com a gente. Né? Por isso que a gente fala que a gente é a extensão do Departamento do Comércio Exterior dos nossos clientes. Além disso, né, toda essa parte do planejamento. Então, isso é otimizar, né? Isso é exatamente você buscar parceiros que venham a trazer e agregar isso, como a Columbia e a Get, né? E aí você foca no que é o seu core, né? E não perde ali o objetivo do que, o para que a sua empresa nasceu, né? Legal. Pessoal, a gente já está chegando um bom tempo de evento e antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês, na experiência de vocês,
como é que vocês testemunharam o crescimento de empresas que depois que a partir do momento que elas passaram a confiar, passaram a compartilhar os dados, a pedir ajuda, né, a ouvir empresas de tecnologia, empresas com inteligência de comércio, começando pela Beatriz, se você testemunhou, como é que foi esse crescimento da empresa? A empresa sai lá, está no limiar de pequena para média, ou de média para grande, e consegue dar um salto depois disso? Pode falar, Beatriz. Eu acho, né, Fábio, que assim, independente do tamanho da empresa, né, eu acho que se ela tiver ali os recursos certos, né, e tiver preparada, ela vai conseguir alavancar, né, seja a pequena e a grande. E como que nós da Columbia a gente vê isso? A gente enxerga os nossos clientes, que a gente até fala, você vai depois ganhando maturidade, tanto no processo do cliente, quanto o cliente também dentro desse processo de importação, e você vai vendo essa expansão automática e de forma muito orgânica. Então, a gente consegue ver cross-selling dentro do próprio cliente. Por quê? Porque às vezes, ele só trazia a matéria-prima. De repente, ele viu que aquele negócio dá certo, dá resultado, é significativo. Poxa, eu vou importar a máquina também que eu preciso aqui para minha empresa, né, ou para minha indústria. Ou, nossa, estou vendo que o mercado está indo para um viés e consegui desenvolver o fornecedor, quero agregar esse produto também no meu portfólio. Então, a gente percebe com grande satisfação, né? E por isso que a gente vê o nosso crescimento a cada ano aí aumentando, porque a gente consegue, de fato, com todos esses planejamentos e análises, demonstrar o quanto que a gente consegue agregar na composição também de outros produtos que antes ele nem vislumbrava que poderia entrar nesse segmento de importação, né? Que às vezes ele fazia aqui no mercado nacional, mas, né, ele viu que ele consegue também trazer vantagem importando. Então, isso é muito importante, né? Quando essa composição dessas soluções de fato trazem resultado, você consegue alavancar para outros patamares, para outros portfólios que até então não era tanto o seu foco. Isso aí. E aqui, já falando da parte de distribuição, a Colômbia já veio, trouxe toda a minha mercadoria aqui. Eu tenho que ter excelência operacional, eu tenho que ter eficiência, eu tenho que ter dados, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que minimizar trabalho manual, tenho que minimizar erro. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Muito importador tem armazém terceirizado, não tem armazém próprio. Armazém terceirizado tem o software lá deles, né, que eu ia chamar de WMS. Pô, tem que integrar. O seu software de distribuição tem que estar integrado com o teu WMS, porque senão você vai aqui, você vendeu para o cara, fez o pedido de venda, você passa o arquivo do pedido de venda para o cara fala, tá bom, tô, eu quero que eu separei a mercadoria, tá bom, me dá a nota fiscal. Daí leva a nota fiscal para o cara, para depois ele te passar o guia do GNRE, para depois passar um conto a receber, para depois gerar um boleto, para depois passar para o cara, para transportadora aí. Gente, uma loucura isso. Isso aqui tem que ser automatizado. É isso que chama-se omnichannel, integração. Software se conversando o tempo todo. Então, o que eu faço daqui vai para lá, o que ele vai lá vem para cá, e tudo isso gera um processo racional, né, que não preciso eu materializar aquilo. Vou dar outro exemplo, gente. Vocês querem vender em e-commerce. Qual que é o maior erro do distribuidor de importados no Brasil? Faz um e-commerce qualquer, sem ter compreensão de tecnologia, daí quando tem que integrar com a tecnologia, o e-commerce lá não sabe como fazer. É óbvio que não sabe. Por quê? Porque ele sabe fazer um site de e-commerce, ele não sabe integrar tecnologias. Então tem um erro muito grande do importador que ele acha que é muito simples. Fiz um e-commerce, agora lê aqui. Por quê? Porque se você vende para o B2B e para o B2C, você tem duas formas de vender. Você pode vender estoque futuro, mercadoria que ainda não chegou. Para o B2B, isso é uma velha que anda para trás. Não, mas vai chegar, está aqui a venda do estoque futuro, porque eu trabalho só com estoque futuro. Mas quando você está no B2C, você resolveu entrar no mercado, você não tem estoque futuro, meu amigo. Você tem que vender. Isso aí você tem lá o time de vendas interna, você tem os representantes comerciais, e aí você resolveu vender para o B2C no e-commerce. Seu estoque não está integrado com o teu e-commerce, vendeu mercadoria que não tem, acabou a tua reputação. Né? Tudo isso tem que ser. Então, gerou um pedido, eu tenho reserva de estoque para cada canal de aquisição que eu tenho. O canal de aquisição é por onde eu vendo. Então, olha, eu separei aqui 80% para cá, 15% aqui, 5% aqui, é isso que eu vou fazer. Não vendi todos os meus 80%, transfere um pouco para cá. Isso aqui é gestão de estoque. Gerou um pedido, meu e-commerce leu, meu e-commerce vendeu, reservou meu estoque aqui. Meu estoque acabou, lá no e-commerce tem que estar zerado. Se eu tiver que fazer trabalho manual, e se o cara comprar às 2 da manhã? Você vai ficar lá às 2 da manhã vendo se o cara comprou? Não pode. Tudo isso tem que ser integrado. Então, todo esse trabalho de tecnologia, pessoal, ele vem para isso, para minimizar os riscos e para otimizar o teu trabalho, que é vender.
Depende da mercadoria que você vende. Tem mercadoria que você tem que aplicar a estratégia do FIFO, né? First in, first out. Então, porque tem lá, porque tem que sair o primeiro, porque é perecível, enfim. Tem lá, importa o azeite, importa o queijo, importa o... Pô, o primeiro a chegar tem que ser o primeiro a sair. Se você não tem essa tecnologia, se você não tem essa gestão, o último que chegou está saindo e o primeiro está lá, está acabando a validade da mercadoria. Quando você vende tecnologia, por exemplo, notebook, etc., você tem que ter rastreabilidade. Por quê? Porque tem produto que pode vir danificado, tem que fazer a nota de devolução para devolver lá para o importador. Porque normalmente o importador ele vai te dar na próxima importação. Fala assim, te mandei 50 mil, 2 mil vieram prejudicadas, então tô 2 mil na próxima, então tô um desconto de 2 mil aqui. Né? Mas cadê essa rastreabilidade desse notebook que veio com algum defeito? Você vai devolver lá para o cara lá? Óbvio, o exportador falou, não vai devolver. Fica aí, né? Tá ruim, te dou outro na próxima. Normalmente é assim que funciona. Tudo isso daqui, se você não tiver um tratamento omnichannel de informação de idas e vindas, você morre louco. E você gasta muito tempo naquilo que não deve. Gastando muito tempo naquilo que não deve, você não tem a curva J, que a gente adora falar, que é a grande escala. Você ganha mercado, ganha escala, ganha visibilidade e ganha dinheiro, no final das contas. Legal, pessoal. Poxa vida, já deu tempo aqui, mas aí me deu um insight, a gente poderia voltar a falar mais para frente sobre a capacidade preditiva no processo de Comex, né? Me fugiu outro. O fornecedor ideal também, eu acho que seria muito interessante de falar qual o perfil do fornecedor ideal, né? Isso é muito útil, né, para empresas, né? O cara se dá conta que ele está com um fornecedor ruim, que não tem jeito, né? Não é ele, né? É o fornecedor, né? Tem que ter um plano B, tem que ter uma outra busca, né? Tem que ter um critério. Mas beleza, foi ótimo, muito legal mesmo, gostei do papo. Vou pedir para vocês fazerem seu encerramento de 1 minuto cada. Vou deixar aqui na tela os e-mails de contatos da Beatriz e do Tiago, fiquem à vontade. Obviamente, as pessoas que fizeram perguntas no chat, nós já estamos respondendo, mas fica o convite para acompanhar as pílulas da Columbia Trading. A gente vai promover mais eventos aí de interesse de todos. Gente, muito obrigado, né, por estarem participando aqui com a gente desse evento, desse bate-papo. Acho que, como o Fábio falou, é muito importante essa troca. E, Thiago, obrigada por ter feito parte aqui desse bate-papo nosso. Acho que isso aqui é só uma leve introdução aí, né, do que tem de tantos assuntos, ainda mais aqui no Brasil, onde a carga tributária é tudo ou a base que você tem que pensar para ir construindo soluções. Então, com certeza, teremos mais aí bate-papo sobre diversos temas interessantes como esse. Beatriz, eu que agradeço, eu sou fãzaço da Colômbia. Eu conheço aí há muito tempo vocês, então muito legal ver toda a evolução, todo o crescimento que vocês merecem. Poxa, pessoal, falar de importação, falar de distribuição, falar de canal de venda para vocês é uma paixão que eu tenho, eu adoro falar. E eu espero ter contribuído com quem está nos assistindo, espero ter ajudado de alguma forma. Deixo ali meus contatos, meu LinkedIn, né? Podem acessar, sou super acessível. E deixo aqui a parte final para vocês, pessoal, que é o seguinte: não existe importador e exportador sem tecnologia e sem o parceiro certo. É um tiro no pé. Eu presencio isso diariamente aqui na Get. Diariamente. Nós atendemos hoje mais de 500 importadores e exportadores através do nosso software. Só para vocês terem uma ideia, a cada 5 minutos tem uma mercadoria sendo importada através do nosso software aqui no Brasil, que é a nossa quantidade de emissão de nota de entrada. Então, a cada 5 minutos, alguma coisa está chegando aqui através do nosso software. A gente vê muita empresa cometendo alguns deslizes básicos, como a escolha do e-commerce através do layout, não na integração, fazendo uma importação muito cara, não ganhando competitividade, falando, pô, mas meu produto não deu certo. Não é que deu certo, é que faltou um pouquinho antes, né? Se fosse simples, todo mundo faria, pessoal. Não é assim que funciona. Vamos pensar com calma, ter o parceiro certo. E para aqueles que estão importando hoje, que pensam em distribuir sua mercadoria, conheçam a Get, get.com.br, get.com.br. Nós temos aí um RP gigantesco para vocês, são mais de 20 módulos, e com certeza aqui na Get vocês terão um atendimento personalizado. Somos reconhecidos pelo melhor atendimento do mercado e queremos muito que você venha nos conhecer. Ficamos aqui à sua disposição. Fábio, Beatriz, muito obrigado, viu, pelo convite, foi super legal o bate-papo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Beatriz.
Até a próxima. Obrigada. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, boas vendas.